Dia 21, dia do idealismo. Apesar de ser idealista e liberal, o nativo deste dia necessita da companhia de outras pessoas, pois dessa irmandade depende o seu sucesso e também o seu bem-estar. Nasceu para manifestar e expressar seus sentimentos e ideias. É ambicioso, mas dispersivo e dificilmente consegue acabar o que começa, deixando que os outros terminem suas tarefas e também que recebam as glórias. Tem talento para a arte e o dom de entretenimento. Não é dos melhores amantes, pois apesar de ser amoroso e de se apaixonar com facilidade, é mais amigo dos seus parceiros do que cônjuge, pois coloca a paz, a compreensão e a harmonia acima do amor, a ponto de sacrificar-se por elas. É por demais emotivo, sujeito a extremos, que o leva quase sempre a um estado de depressão. Em vista dessa sua fragilidade e inconstância, encontrará sérios obstáculos na juventude, mas por fim terá sucesso na idade mais madura, pois tem absoluta certeza de que tudo acabará bem. São suas qualidades positivas: amizade, idealismo e capacidade de entretenimento. Após os 40 anos, a determinação e a vontade em conseguir sucesso material se fortalecerá e as previsões são que as privações antes dessa idade servirão como exemplo e também como um orientador que o conduzirá ao sucesso desejado. 21 é considerado o número de sorte, pois de maneira inexplicável para os outros números, consegue tudo o que deseja. Cuidado com as doenças psicossomáticas adquiridas das frustrações, decepções e contrariedades. Dia 22, dia da praticidade. O nativo deste dia, como especificado, é tremendamente prático, adapta-se a qualquer tipo de trabalho e para atingir seus objetivos, caso os tenha. É capaz de feitos heróicos. Como tem visão futurista e perfeccionista ao extremo, inúmeras vezes deixa de aproveitar as ocasiões que se lhe deparam no dia a dia, sendo um ser totalmente dependente, tanto em considerar as coisas como as pessoas, despreza os convencionalismos e as tradições, o que normalmente lhe é prejudicial profissionalmente. Ainda com referência ao futurismo do nativo do número 22, normalmente não tem grandes ambições materiais e pouco se importa em ganhar ou acumular fortuna, e dessa maneira está sujeito a muitos altos e baixos durante a vida. Para viver adequadamente, deve manter o equilíbrio entre as emoções e a praticidade. É de certa maneira nervoso, tenso e necessita muito de repouso. Este seu lado negativo, em certos momentos, mostra um certo desequilíbrio emocional, tendendo à intolerância, impaciência, não se entendendo a si próprio e assim vivendo em constante conflito com os mais próximos. Sendo um duplo 2, também tem na vida real as coisas as coisas tendem a acontecer-lhe em dobro, tanto para o bem como para o mal. Portanto, deve fazer um esforço redobrado para viver construtivamente em harmonia com toda a humanidade. O 22 enxerga longe, em vista disso, deve sempre procurar profissões ou ocupações de caráter mais geral e não aquelas de interesse pessoal. Nasceu para a humanidade e, em vez disso, tem enorme responsabilidade com seus semelhantes. Em vista disso,
vocês têm enorme responsabilidade com seus semelhantes e para que todos os seus dons, que são muitos, possam se manifestar, deve trabalhar como autoexecutivo, político, escritor de temas universalistas, artista, conferencista ou chanceler. Em vista do seu alto grau de sensibilidade, está sujeito a distúrbios psíquicos, nervosos e também alterações do sistema glandular, principalmente quando reprimem ou lhe frustram seus ideais. Os vícios, principalmente o cigarro e o álcool, são verdadeiros venenos para o seu organismo. Dia 23, dia da persuasão. Se quiser levar uma vida sem maiores problemas, tem de trabalhar ao máximo o seu lado compreensivo. O 23 tem grande habilidade para lidar com as pessoas, é paciente, tem capacidade investigativa e perseverança para conseguir clarear a situação mais obscura, ou então descobrir um caminho novo, um caminho nunca antes percorrido. Apesar de ser paciente, nunca descansa até conseguir o que quer. 23 é o número do sucesso material, do dinheiro, e o seu portador precisa aprender a seguir caminhos profissionais, de preferência os de alto nível, e não enveredar para os negócios, pois sendo intelectual, pertence ao mundo sensível e não está apto a servir ninguém. Tem personalidade marcante, rara inteligência, ou seja, aprende tudo com grande facilidade, inclinação social, gosta de festas, reuniões e se dá melhor com o sexo oposto do que com o seu próprio. Em virtude de sua grande sensibilidade, quando lhe tolhem os objetivos ou reprimem seus ideais, pode sofrer sobremaneira do sistema nervoso. Pode ser um excelente diplomata, político, médico, psiquiatra, psicólogo, terapeuta holístico, escritor, metafísico ou até viver no meio artístico, conseguindo com esta profissão fama e alta posição social. Dia 24, dia da união. União, harmonia, praticidade, diplomacia, amor e alegria fazem parte deste excelente número. O 24 é honesto, pacífico e bondoso, um grande amigo, amante da verdade e tolerante com as falhas alheias. Esteja onde estiver e com quem, é quase sempre o centro das atenções, não pela beleza física ou porte, mas sim pela inteligência, o calor humano e compreensão de tudo e com todos. É muito hábil em trabalhos manuais, principalmente, sejam eles mecânicos, eletroeletrônicos, de marcenaria ou concertos rotineiros dos mais variados. Tem também gostos gastronômicos, sendo excelente cozinheiro e nas festas que participa, é sempre solicitado para fazer os aperitivos ou o churrasco, por exemplo. Em virtude de sua grande sensibilidade, tem tendência a proteger os fracos e oprimidos e a se deixar levar pelo sofrimento alheio. No amor, caso seja demasiadamente sonhador, ardente e romântico, dificilmente se ajustará à vida monótona do romance, pois se sentirá incompreendido e solitário. Como tem presença marcante e cativante, é sempre preferível ir pessoalmente a algum lugar em vez de telefonar ou escrever. Pode ser grande médico ou psicólogo, pois é muito sensível e compreensível. O cuidado maior é quanto à tendência negativa para o ciúme, a preguiça, a censura e a preocupação exagerada. Estes predicados negativos podem lhe causar crises
psicológicas e levá-lo ao fracasso e a todo tipo de doenças psicossomáticas. Para ser feliz e vencer na vida, necessita saber que é amado e querido, pois caso contrário, as tendências negativas especificadas acima se acentuam. Dia 25, dia do progresso. O nativo deste dia, além da ambição material inerente ao ser humano, vive constantemente em busca do desejo da moralidade. É um pensador, um estudioso e, em vista disso, profundo conhecedor de vários assuntos, podendo se destacar e ter sucesso nos mais variados segmentos, como ciência, ocultismo, filosofia ou sobre a natureza na sua mais abrangente expressão. O 25 é perfeccionista, exigente consigo e com os outros, diplomata e versátil, com grande capacidade intuitiva, senso analítico e perspicaz. Por vezes precisa ficar a sós, em silêncio, para poder meditar e receber a inspiração do eu interior. Como tem dons proféticos e desenvolvida intuição, por vezes é instável e sujeito a vacilações e flutuações na sua personalidade. Tem como seu grande defeito subestimar as suas qualidades, sendo ao longo da vida subjugado por pessoas muito inferiores a si. Como é honesto, bondoso e leal, julga que os outros, principalmente os amigos, também o são. E assim, vive sendo usado por essas pessoas que tudo fazem para lhe tirar o dinheiro e também para fazê-lo de empregado. Apesar dessas decepções ou frustrações e fracassos ocasionais, enfrenta tudo com muita valentia, mas pode ter problemas estomacais, como úlceras, sofrer de algum mal cardíaco ou pulmonar, no qual é recomendado total abstinência ao cigarro. Deve a todo custo evitar o álcool, pois seu organismo é frágil, não suporta tal vício, embriagando-se com certa facilidade e dessa forma metendo-se em confusões que jamais entraria se estivesse sóbrio. Será mais feliz se morar próximo da água, rios, lagos e mar. Dia 26, dia da justiça. A justiça, na sua mais pura expressão, a perseverança e a moderação são as principais características do nativo deste dia. Tem também grande capacidade de discernimento, competência e organização, jamais desistindo dos seus objetivos e ideais. Mesmo em algumas ocasiões, parecendo ali indeciso, não sabendo muito bem o que quer. Tem personalidade marcante e o certo ar de superioridade, que com certeza lhe garante certas inimizades e algumas perturbações. Quando é contrariado, torna-se agressivo e mal-humorado. O nativo deste dia é normalmente um ser solitário, de certa forma incompreendido, parecendo frio e calculista na realidade. É uma extraordinária alma humana, sempre pronto a ajudar os fracos, os amigos e aqueles que necessitam de ajuda humanitária. Nasceu para mandar. É muito organizado, justo, de aspecto intelectual, com grande cultura e senso de responsabilidade. É também elegante no vestir e despreza o modernismo, preferindo o convencional. Frustrações e decepções podem lhe causar problemas biliares, dores de cabeça, reumatismo e problemas de circulação sanguínea. Dia 27, dia da audácia. Feliz daquele que nasce neste dia, pois a junção dos números 2 e 7 somados representam o carisma do número 9. O nativo deste dia é normalmente conhecedor dos mistérios da vida e pode, se quiser, ir a extremos, para o bem ou para o mal. E normalmente com 18 anos já definiu o caminho que vai percorrer.
Virtudes dos nativos do 27 são dedicação àquilo que acredita, generosidade e genialidade. Fraquezas, falta de concentração e de persistência. Como lhe parece fácil realizar qualquer coisa, inclina-se para protelar tudo. Normalmente intelectual, de natureza psicológica, é admirado e respeitado por todos que dele se aproximam, conseguindo realizar sonhos de paz e harmonia entre as pessoas. Tem personalidade audaciosa, liberal, corajosa, combativa e independente. É também grande amante da liberdade e não suporta dar satisfação dos seus atos, preferindo trabalhar só. Quase sempre bem-sucedido no plano material, dificilmente tem maiores problemas de dinheiro, pois sabe como consegui-lo. Tem elevado senso de fraternidade e mente universal. É afetuoso, emotivo, nervoso e, de certa maneira, um tanto quanto extravagante, principalmente em se tratando de sua aparência. O amor, a afeição e dedicação ao semelhante representam muito e é capaz de grandes sacrifícios pelos que ama. É por demais pacífico e jamais procura problemas, o que não quer dizer que seja covarde. Muito pelo contrário, pois se pode tornar violento quando atingido por injustiças e ingratidões. Caso não tenha uma existência superior e altruísta, as frustrações, fracassos e decepções podem lhe causar perturbações cardíacas e algum tipo de problema cerebral. Dia 28, dia do querer. É muito contraditório, pois nasceu com o dom do querer, mas vive se queixando, é naturalmente tímido, infeliz e até de natureza doentia. Livre dessa face doentia, poderá se impor a tudo e a todos pelo seu admirável senso diplomático e espírito de justiça e compreensão. Será mais bem-sucedido como chefe ou em atividades independentes, pois não gosta de ser mandado nem criticado. Como tem grande vitalidade e energia física, pode se dedicar a várias atividades ao mesmo tempo, sem se cansar. Como o 29 tem muitos começos e poucos fins, e por isso deixa de aproveitar as oportunidades de se tornar famoso e rico. Tem tendência a aumentar seus aborrecimentos, embora não aparente e nem concorde com isso. Dessa maneira, se sujeita a muitos desapontamentos. É líder natural, mas falta-lhe espírito competitivo e força de vontade para lutar por seus ideais. Para superar todos os pontos negativos, deve desenvolver o otimismo, autoconfiança e perseverança de propósitos. Estudar a natureza humana, procurando compreendê-la, deixar de ser egoísta e se elevar sempre, seja no plano material como intelectual, são a base de sustentação para que atinja o sucesso e a felicidade tão almejada. Dia 29, dia da espiritualidade. Quem nasce neste dia e souber orientar sua vida para o bem, conseguirá tudo o que desejar, pois o número 29 tem a característica de imprimir força ao nativo. É um extremista. O 2 e o 9 levam-no ao estado de euforismo ou a melancolia. Tem grande capacidade auditiva e senso variado de humor, podendo em questão de segundos ir da alegria contagiante à mais negativa das formas, a violência. É um ser altamente espiritualizado, e as pessoas que com ele convivem devem também comungar de seus ideais, pois caso contrário podem se tornar seus inimigos. Para conseguir se realizar, usa de imaginação, brandura de modos, quando não o contrariam, além de elevado espírito de conciliação. Como é moral e intelectualmente elevado, usa a fé
o idealismo e o conhecimento inspirado para atingir seus objetivos, seus ideais. Sendo extremista, está sujeito a muitas mudanças comportamentais ao longo de sua duradoura vida. E por isso, deve procurar interesses definidos e manter o ânimo calmo e equilibrado, pois a sua normal agitação o torna disperso, provocando muitos começos e poucos fins. Há uma grande tendência a se voltar para a religião ou esoterismo após os 45 anos e deve cuidar para não cair no fanatismo e também não induzir os demais, pois como é inspirado e cativante, tem facilidade de convencer quem quer que seja. Para ter sucesso na vida, necessita de harmonia em tudo e com todos, pois tem muita dificuldade em se situar no meio termo. 29 é o número do casamento e dos divórcios ou separações. Pode sofrer inúmeras decepções amorosas e se encontrar a sua cara metade, normalmente casa-se cedo. Porém, necessita controlar suas emoções e evitar atitudes apaixonadas, pois as uniões desfeitas causam-lhe imenso sofrimento e dificuldade para se ajustar a uma nova relação. Apesar de ser um pacifista, diplomata e conciliador, pode se tornar agressivo fisicamente quando seus princípios são violados ou as coisas não correm como gostaria, causando-lhe grande perda de energia e levando-o a se tornar irascível e até insuportável. As frustrações, desenganos e derrotas eventuais podem lhe causar perturbações estomacais e demais órgãos do aparelho digestivo, ou mesmo moléstias de difícil diagnóstico e que se curam de maneira misteriosa. Tem tendência à obesidade e por isso deve controlar a alimentação e bebida. Fumar lhe é altamente prejudicial à saúde. Dia 30, dia da realização, manifestação, expressão, imaginação, liberdade, prazer em viver e comunhão com todos. São os principais predicados do nativo deste dia. Detesta ser criticado, pois é altamente sensível e não suporta se ver despido de seus princípios e ideais. O 0, à direita do 3, mostra claramente que existe uma tendência à autoanulação, à autodesvalorização, subestimando-se em demasia. Precisa constantemente se conscientizar, de seu grande valor e de sua habilidade em superar dificuldades e principalmente impor-se antes a si próprio para depois conquistar o respeito e a admiração dos demais. É muito apegado à família e aos amigos, é bom e digno de confiança, tem personalidade marcante, de certa forma perfeccionista, independente e não suporta ser mandado ou trabalhar em cargos ou funções subalternas. Caso não seja moralmente desenvolvido, poderá tentar atingir seus objetivos de forma ilegal, fraudulentamente, usando de artifícios poucos convencionais, chegando mesmo a ser até cruel. E como não consegue disfarçar seus sentimentos, quase sempre é pego e acaba se arruinando e arruinando até os parentes, principalmente aqueles mais próximos como filhos, irmãos ou cônjuge. Fora desse lado negativo, normalmente é compreensível e tolerante com tudo e com todos, apesar de às vezes pensar que está sempre certo. Possui natureza jovial, altiva, dotes comerciais e grande capacidade para comandar e para ocupações que exijam sociabilidade e diplomacia. Quando lhe tolhem suas ideias ou frustram seus objetivos, o seu sistema nervoso sofre sobremaneira. Dia 31, dia da habilidade. Como o número indica, os seus nativos possuem grande habilidade,
capacidade e autoridade, ordem e segurança. Segurança econômica e dão mais valor às suas realizações do que a si próprio. É excelente em trabalhos comunitários ou em conjunto, mas dificilmente se adapta a regras e a regulamentos. Como confia em todos por causa da sua boa-fé, normalmente é mal interpretado e enfrenta mais obstáculos que os demais, pois pensa que todos são como ele, honestos, retos e competentes, o que não é verdade. E assim está sempre às voltas com problemas financeiros e também profissionais. O nativo deste dia vive num mundo só seu e a maioria das pessoas tem certa dificuldade em compreendê-lo para viver bem em sua companhia. A pessoa deve ser leal e compreensiva, faz amigos e inimigos com a mesma facilidade. São suas características marcantes: trabalhar duro, ser honesto, leal, determinado e econômico. Jamais esquece um favor ou uma ofensa. Adora um lar e crianças. Sempre que possível, deve se casar cedo, pois a responsabilidade doméstica, lhe é benéfica, trazendo paz e estabilidade à sua vida atribulada. Gosta de viajar e não suporta viver sozinho. É teimoso e insistente em seus pontos de vista, ficando profundamente desapontado consigo mesmo quando não consegue realizar seus objetivos, levando-o a ter dores de cabeça e problemas cardíacos.